Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje, 21 de março de 2024, 20 horas e 40 minutos, exatamente. Mais um dia, né? Hoje o dia foi bem quente, mas agora à tarde quis dar uma chuva, mas não aconteceu. Todos sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Tentou dar uma chuva aqui, mas a chuva não concretizou, mas ventou muito e nós ficamos sem energia. Boa noite, Cleide. Nós ficamos sem energia aqui, eu tava esperando um pouquinho para ver se não ia acabar a energia. Por enquanto tá tudo ok, né? Ainda, de novo. Mas se por um acaso acabar a energia, aí a nossa live não deu para salvar, tá bom? Mas é isso aí. Então vamos, né, falar um pouquinho do eclipse. Tem um vídeo rolando aí na internet, é um vídeo que mais está tendo na internet aí, é um rapaz falando sobre eclipse, só que ele fala só que existe cidade de Nínive, 8 cidades de Nínive. Não são. São 6 cidades de Nínive, presta atenção, tá? Porque eu tô pesquisando em tudo quanto é site americano, site espanhol. Boa noite, Suzana. Eu tô vendo todos os sites que falam sobre eclipse, esse do dia 8, tá? E tudo que eu tô achando, eu tô anotando para trazer para vocês, tá certo? Só que tem um detalhe, esse rapaz tá com bastante vídeo dele por aí, mas tá errado o vídeo dele. Até falei com o rapaz que divulgou, eu falei, olha, esse vídeo tá errado, não é 8 cidades de Nínive. São 6 cidades por nome Nínive. O eclipse, a junção dele, a que forma o X, está na cidade de Rapto, tá? Já traduzido, Rapto. E ele vai, depois que passou pela cidade de Nínive, passa uma cidade que chama Jonas e, por último, uma cidade que se chama Arca. Então, tudo isso tem um significado, tudo isso tem algo interessante aí que a gente tem que observar, tá? No mundo espiritual. Quem tem entendimento para entender... Gente, pera só um minutinho, eu vou pegar esqueci de pegar meu limpador de óculos. A gente precisa... nós precisamos entender que o mundo espiritual fala com o mundo material, tá? Deus fala conosco através dos astros. Ele escreveu lá em cima aquilo que Satanás não pode mexer. Então, o que acontece? Nós temos que ter um entendimento exato da situação, para a gente entender qual é a mensagem que o Senhor está passando para nós. Prestem bastante atenção. Então, o que quer dizer 6 cidades por nome de Nínive? Quer dizer 6, número de homem. Nínive. Quem foi que construiu Nínive? Foi Nimrod. Entendeu? Tá no Iraque, né? E Nínive fica no Iraque, na Mesopotâmia. Nimrod escreve, ele faz a cidade. Nimrod foi o primeiro homem que fez a nova ordem mundial. Foi o primeiro rei que se assumiu rei sobre a terra. Não se esqueça, Nimrod era filho de Samiramis e Cush, um dos filhos de Canaã, tá? Então preste atenção, isso tem muito a dizer. O que está querendo dizer? Está querendo dizer que é número de homem, então é número de um homem que vai vir. Esse homem quem é? Esse homem é Nimrod, ele vem no espírito de Nimrod. Ele vem na maldade de Nimrod. Esse é o anticristo, certo? Então o que Nínive está nos dizendo? Esse nome, 6 cidades por nome de Nínive, que vem vindo o homem do pecado, vem vindo o homem que formou a primeira nova ordem mundial. Boa noite, Simone. O homem que formou a primeira nova ordem mundial. Tá chegando aí. É tempo dele. Mas a primeira cidade onde faz o X, onde faz o X, né? Que eles chamam X.
quer dizer, é o X de Osíris, né? Quando Osíris cruza o braço, né? Então o Senhor está mandando que vai haver uma humilhação contra Osíris, como houve uma humilhação lá no Egito. E a primeira cidade onde faz o X se chama Rápito, entendendo? Se chama Rápito. O que é Rápito para nós? Arrebatamento. O que é Rápito para nós? Harpazo. Vamos ser tirados à força antes que a ira de Deus venha sobre a terra. Entenderam? Então presta atenção. Olha a mensagem. Esse eclipse ele passa na constelação da baleia, quer dizer de Cetus, baleia. Jonas, né? Ele ficou num grande peixe. Um grande peixe que está no céu é a baleia, certo? Lembra que Jesus falou: não será dado outro sinal a não ser o sinal de Jonas? Está lembrado disso? Pois é. Jesus ficou 3 dias no ventre. O sinal de Jonas, uma das cidades chama-se Jonas. Olha só, onde que Jonas foi pregar? Em Nínive. Entenderam? Jonas foi pregar em Nínive. 6 cidades Nínive, quer dizer número de homem. Uma cidade Rápito, que é o início da intersecção dos eclipses de 2017 e desse. 7 anos de diferença de um eclipse para o outro. Quer dizer, o outro eclipse, 2017, ele passou por cidades por nome de Salém. 33 cidades pelo nome de Salém. Salém quer dizer paz. Ali foi avisado: vocês terão paz, se arrependam, se arrependam. É o tempo do arrependimento. O pastor colocou aqui, ele não queria, mas teve que ir cumprir o propósito de Deus. Exatamente, ele teve que ir. Aí o que acontece? Esse eclipse lá de 2017, que tem 7 anos, todo número 7 é um número perfeito, é o número de Deus. O que ele está fazendo? Ele está dizendo que houve uma paz, como aos 7 anos de fartura no Egito. E engraçado que esse eclipse que está dando agora, ele está numa terra que se chama Pequeno Egito, porque é uma terra muito fértil. Então nós temos que ligar tudo isso daí, entenderam? Fazer a conexão de tudo que está acontecendo. Olha o que está acontecendo. Estados Unidos, Canadá e México são os países mais avançados em todo o setor de como é que fala, de leis contra o que o Criador deixou. Aborto, como é que fala? Incesto. No Canadá, a lei sobre eutanásia, né? Eles vão eutanasiar as pessoas que estiverem doentes. Já tem uma lei lá. A lei, como é que diz, da zoofilia. E aí a coisa vai acontecendo, irmãos. E esse eclipse, ele é um eclipse solar. Então, quer dizer, ele é um eclipse que a mensagem dele é para a humanidade. Porque o eclipse lunar é agora, dia 25, segunda-feira. Esse eclipse lunar é para Israel. São as coisas que estão sobrevindo sobre Israel. Então, toda vez que você fala lunar, é o calendário lunar. Tá? Quando você fala lua, é o povo que usa o calendário lunar. Quem usa é o povo de Israel. Quem usa o calendário solar somos nós, os ocidentais. Entendendo? Porque a Igreja Católica mudou o nosso calendário. Eles mudaram os tempos e as leis, certo? Então vamos lá numa coisa. Deixa eu passar aqui para vocês o que eu peguei hoje, tá? Eclipse como esse, ele foi, eu não sei se vocês viram no meu feed, mas eu coloquei um jornal de 70 anos atrás, já falando do eclipse de agora. É o maior eclipse que já houve na face da Terra. Tá entendendo? É o maior eclipse que já houve na face da Terra. E junto com esse eclipse, nós temos um cometa que está chegando. E esse cometa, ele como perdeu pó e perdeu massa, eu não me lembro agora que tipo de nome que chama massa que ele perdeu,
ele formou chifres e ele está sendo chamado cometa diabo. Então, presta atenção, nós estamos nos avisos de Jonas, com um cometa junto que se chama diabo. E ainda nós temos a intersecção de mais 3 estrelas junto com isso daí tudo, que se não me engano é a estrela de Saturno, Júpiter, eu não lembro onde que eu anotei aqui, Saturno, Júpiter e, deixa eu ver onde está aqui, Vênus e Saturno, junto com o cometa diabo, entenderam? Exatamente, e além de tudo isso, eles estão suspendendo as aulas, estão mandando o povo comprar alimento, pedindo para não sair de casa. Por quê? Pelos turistas que vão vir ver? Não, alguma coisa eles estão suspeitando. Irmãos, presta atenção. Eles não são como nós aqui, que a gente não se liga nessas coisas. Não, eles são ligadíssimos. E sabe por quê? Porque lá nos Estados Unidos eles são a tribo de Efraim. A tribo de Efraim está nos Estados Unidos e os hebreus, pode ver que os índios conhecem muito sobre eclipse. Nós não conhecemos, nós paramos de olhar para o céu, nós paramos de conhecer estas coisas que deveríamos conhecer. Eu estou conhecendo para valer mesmo depois de velha. Eu conhecia, minha mãe me ensinava coisas das estrelas, mas superficial, nada como hoje. Eu faz 10 anos que eu estou aprendendo. Todo dia eu aprendo um pouco. Então prestem atenção, eles sabem do que está para vir. Vocês sabiam que os 2 maiores telescópios do mundo são do Vaticano? Vocês sabiam disso? Os 2 maiores telescópios do mundo são do Vaticano. Um deles se chama Lúcifer. Um deles se chama Lúcifer. Por que será que é deles e ainda está na mão de quem? Dos jesuítas. Por que vocês acham que é isso? Vocês acham que é à toa? Não. É porque eles conhecem os segredos que o Pai colocou lá em cima. Eles conhecem a história da humanidade, que está registrada lá em cima. Deus colocou lá porque lá Satanás não pode pôr a mão. Tá entendendo? Eles adoram Lúcifer. Sim, eles adoram Lúcifer. A adoração da Igreja Católica, infelizmente, é Lúcifer. Mas prestem atenção. E o que eles estão vendo? Eles estão trabalhando mediante ao que está escrito lá em cima. E o povo americano sabe. Eles sabem que coisa grande está vindo sobre a nação deles. Eles sabem disso. E os governantes sabem e estão mandando o povo estocar alimento, água e não sair de casa por 1 semana. Entenderam? Preste atenção, meus irmãos. Nós não entendemos muito, né? Nós estamos aqui do outro lado. Para nós isso tudo foi colocado como se isso aí não é nada. É sim. Tanto que os povos antigos morriam de medo de eclipses, porque eles sabiam que eclipse era aviso de algo tremendo que vai acontecer. Olha só, eu escrevi aqui um negócio que me deixou eu fiquei bem interessado, ó. O eclipse se inicia na costa oeste pela manhã e vai terminar na costa leste à tarde, algumas horas antes do 1º mês de Elu, mês sagrado que dá início aos 40 dias de arrependimento. Bom, esse aqui é o eclipse de 2017. Desculpa, de 2017. Que dia de arrependimento, Techuvá, se estendeu até o dia de Yom Kippur, representando o juízo das nações e de cada indivíduo. Esse foi o eclipse de 2017. 14 de outubro de 2023, 6 meses atrás, teve um eclipse, 6 meses, agora vai ter outro. A imoralidade é histórica, tá? Ateísmo, idolatria, cristãos sendo presos. O eclipse maior que já houve na Terra é esse de agora, dia 8 de abril. O que quer dizer a palavra eclipse? Quer dizer castigar. A origem dela é isso, castigar.
Ela é uma advertência ao castigo do Todo-Poderoso, são sinais de juízo. O eclipse solar, ele está avisando as nações. O lunar está avisando aos hebreus, porque as nações usam o calendário solar e os hebreus usam o calendário lunar. Anotem essas coisas para vocês terem, vocês entenderem, tá? Isso é muito interessante. Eu estou fazendo anotações e mais anotações aqui na minha agenda, tá? Então, meus irmãos, nós precisamos nos humilhar sob a potente mão do Senhor. Nós precisamos estar com a nossa vida em dia. Nós precisamos estar com a nossa língua dentro da boca. Presta atenção, meu irmão. Deus vai pedir conta da tua língua. Deus vai pedir conta dos teus ouvidos. Deus vai pedir conta do que você tem feito com esses 2 instrumentos que Deus deixou. Presta bastante atenção no que eu estou te dizendo. Faz meses que o Senhor fala comigo a respeito da língua, do açoite da língua. Presta atenção, pessoas que açoitam o seu irmão pelas costas. Irmãos, se essa pessoa não se arrepender, ela vai para o inferno. Ela vai para o inferno. Então, toma cuidado com a tua ação. Toma cuidado com a tua língua. Eu já venho falando isso aqui já faz tempo. Toma cuidado. Tem muita gente acabando com a vida dos outros, botando muita gente no inferno, tá? Botando pessoas no inferno por não ficar com a sua língua dentro da boca. Então aí dizendo que pregam a palavra, arruinando a vida dos outros. Boa noite, Berenice. Arruinando a vida das pessoas. E pregando, falando. Mas por que eles não vão se arrepender? Eles acusam as pessoas porque tomaram um negócio aqui, já colocaram meio mundo no inferno, mas e a língua deles? Vai levar eles para onde? Aí é que mora a questão. A língua dessa gente vai levar eles para longe. Para onde? Eles estão achando que eles vão para o inferno, aliás, para o céu desse jeito? Não, vai para o inferno. Ah, mas está pregando a palavra. Que palavra está pregando? Está pregando arrependimento? Está pregando vida com Deus? Está pregando mudança de vida? Que tipo de pregação é essa? É saber se o Jared é o anticristo, se o fulano é o anticristo, se o Beltrano. Não, meu irmão, o anticristo eu já sei que ele vai vir. Eu não preciso mais saber quem é ele. Eu sei que ele já está aí, já vai aparecer. Mas eu tenho que saber o que o meu Deus quer para me salvar. O que eu tenho que fazer para salvar a minha vida? Que condutas eu tenho que ter na minha vida para que eu tenha salvação? Para que eu seja lá como está em 21, Lucas 21:36. Está lá escrito. Para a gente estar firme na oração. Para que nós possamos ser achados por dignos de não passar por todas essas coisas, mas estar em pé diante do Filho do Homem. Exatamente, Berenice. Berenice, a língua, ela pode salvar, mas ela também mata. E eu tô vendo muita gente aí morrendo por causa da língua. E vai morrer. E vai morrer. Porque não se arrepende. Não se arrepende. Mas tá, eles querem o quê? Eles querem pessoas que os assistam. Eles querem se sentir importantes. Meu irmão, aqui não tem ninguém importante. Aqui todos nós somos vaso quebrado. Vaso quebrado que volta para a roda do oleiro todo dia. Todo dia nós estamos na roda do oleiro para aprender a ser mais semelhante a Jesus. Cuidado, meu irmão. Segura a tua língua dentro da boca. Cuidado com o que você escuta. Porque o que escuta também é pecador. O que escuta coisas que não são realidade também peca do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque tá dando ibope para quem tá falando. Exatamente. Então, cuidado, meu irmão. Põe a tua vida em ordem na presença do Pai. Porque o Senhor vai pedir conta de tudo aquilo que tá saindo de você. E tudo aquilo que você tá ouvindo também. E vou te dizer mais, hein? E tudo aquilo que você tá vendo na telinha do teu celular.
Não se engane, se o seu celular não for convertido, você também vai ter problema sério. Ou você converte o seu celular para ser um instrumento na mão do oleiro, na mão do Senhor para o reino dos céus, ou você vai com o teu celular e com as imagens que você põe nele para o inferno. Cuidado, meu irmão. Nós estamos num momento que não é para brincar. É um momento sério, é um momento que nós precisamos estar diante da presença de Deus, vestidos de saco e cobertos com cinza. Humilhação total. Nós estamos vendo aí, dia 25 é segunda-feira, começa os eclipses. Dia 8 é alguns dias depois. Juízo para as nações, começando da Grande Babilônia, Estados Unidos da América. Uma coisa que me chamou a atenção outro dia, eu escutando um irmão falando, ele disse o seguinte: vocês sabiam que o único país que não tem nome é os Estados Unidos? Vocês sabiam disso? É o único país que não tem nome. USA, União, se não me engano, é a União como é que é? São as federações. É a União dos Estados Americanos. Dos Estados Americanos. É uma confederação de estados. Ele não tem nome próprio, por quê? Porque cada estado tem o seu jeito. Irmãos, fiquem alertas. Porque lá, a maior concentração da casa de Israel está lá nos Estados Unidos e na Inglaterra. A maior concentração da casa de Israel está lá. E vai vir juízo sobre eles. E nós aqui, como será? Como será para nós aqui? Entendeu? Presta bastante atenção. Nós precisamos estar atentos. Entenderam? Vamos ficar atentos porque Jesus não tarda a voltar. Mas vamos lá, vamos ler Vamos ler Gênesis, né? Que nós estamos. Vamos ver se dá tempo de terminar, né? Hoje aqui nós ficamos sem energia à tarde, agora à noite também falhou a energia. E vamos ver se a gente consegue terminar a live, né? Então vamos lá. Eu vou ler Gênesis 29, do versículo 21 em diante. Prestem bastante atenção, porque é o seguinte, irmãos. Quando eu comecei, que o Senhor falou comigo, era para ler o livro de Gênesis, eu já comentei aqui, vou comentar de novo. Quando o Senhor falou comigo, eu falei: Senhor, mas o livro de Gênesis, meu Deus, o que tem o livro de Gênesis a ver com o que nós estamos passando agora? Mas o Senhor quer o livro de Gênesis mesmo? E o Senhor falou comigo: leia Gênesis. E eu não sabia que ia ter tanta coisa do fim no livro de Gênesis. Então, meu irmão e minha irmã, presta atenção. O que eu for ler aqui, leia aí na sua casa com bastante atenção. Porque tudo que está falando aqui são coisas que nós estamos vendo agora no fim. Se você puder recapitular os que nós já falamos, desde o primeiro livro, recapitule. Porque é o seguinte, tudo o que nós estamos falando aqui é o fim também. Lembra que eu sempre digo que nós estamos voltando para Atos dos Apóstolos. Nós estamos de volta para o Monte das Oliveiras. Nós estamos de volta para buscar o Espírito Santo. Entendeu? Nós precisamos buscar batismo com o Espírito Santo para suportar o que vem vindo aí. Vamos lá. E disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos. Lembra? Jacó e Labão fizeram um acerto que ele trabalharia 7 anos pela vida de Raquel, pela esposa que ele queria, que era Raquel. Então vai ouvindo a conversa aqui agora. E disse, eu estou lendo Gênesis 29, versículo 21. Diz assim: e disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu me case com ela. Então reuniu Labão a todos os homens daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à noite
que tomou Léia, sua filha, e a entregou a Jacó, que se deitou com ela. E Labão deu sua serva Zilpa a Léia, sua filha, por serva. Essa serva, meus irmãos, não era serva de fazer serviço de casa, não, tá? Era serva, assim, era para conversar, para ajudar a pessoa em particular, é amiga dela. E aconteceu que pela manhã, Jacó viu que era Léia. Pelo que disse a Labão: por que me fizeste isto? Não te tenho servido por Raquel? Por que então me enganaste? E disse Labão: não se faz assim na nossa terra, que a menor se case antes da primogênita. Cumpre a semana desta, ele tinha que ter relações com ela a semana toda, então te daremos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que você vai me servir. Olha a esperteza de Labão, né? Ele viu que o genro era bom, ele viu que era trabalhador, e ele agiu. E Jacó passou aquela semana com Léia, e na semana seguinte ele se casa com Rebeca. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana desta. Então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva de Raquel, sua filha. E entrou também a Raquel, e a amou também a Raquel mais do que a Léia. E serviu com ele ainda outros 7 anos. Então Jacó ficou 14 anos na casa de Labão, servindo ele por causa de 2 mulheres. Vendo, pois, o Senhor que Léia era desprezada, olha como que Deus observa aqueles que são desprezados, irmãos. Nós somos seres humanos, nós somos falhos. Acontece da pessoa não gostar da outra e acaba desprezando. Mas Deus olhou para o coração de Léia. Olha o que acontece. Léia era desprezada e Deus abriu a sua madre. Porém Raquel era estéril. E concebeu Léia e deu à luz a um filho e chamou-o Ruben. Pois disse: porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez, e deu à luz a um filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, e deu-me também este, e chamou-o de Simeão. E concebeu outra vez, e deu à luz um filho, dizendo: agora esta vez se unirá meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado, por isso se chamou seu nome Levi. E concebeu outra vez, e deu à luz a um filho, dizendo: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou-o Judá, e o cessou de dar à luz. Seguindo no capítulo 30, que eu vou avançar depois ali no outro capítulo também, no outro livro. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã. Exatamente, ela era a mulher da promessa, exatamente, pastor, porque Levi, né? Levi não, Judá era seu filho, Judá vem da família de, né? Que coisa linda isso, né? Vendo Raquel que não dava luz a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã. Raquel era uma moça meio complicada. Ela tinha inveja, ela pegou os ídolos do pai dela, ela faz um monte de coisa que ela não deveria fazer, né? Olha aí, ó. Teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão eu morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus, que me impediu o fruto do teu ventre? E ela disse: eis aqui minha serva Bila. Entra ela para que ponha filhos sobre meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Ela fez como Sara, né? Sara colocou Agar nos braços de Abraão para que desse filhos a ela. E olha o problemão que ela arrumou. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó entrou a ela. E concebeu Bila, e deu Jacó um filho. Então disse Raquel: julgou-me Deus e também ouviu a minha voz e me deu um filho, por isso chamou de Dan. Engraçado a tribo de Dan, né? A tribo de Dan, serpente no caminho, que coisa.
foi assim, uma gestação que, né, que agora a gente não vai falar sobre isso, mas é para se pensar. A falta de fé, de esperar. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: com grandes lutas de Deus tenho lutado com minha irmã. Ela lutava com a irmã dela. Olha, também venci, e chamou de Naphtali. Vendo, pois, Leia que cessava de ter filhos, tomou agora Zilpa. Agora é a guerra das mulheres, hein? Sua serva, e deu a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva de Leia, um filho a Jacó. Então disse Leia: vem uma turba, e chamou de Gade. Depois deu Zilpa, serva de Leia, um segundo filho a Jacó. Então disse Leia: para minha alegria, porque as filhas me terão por bem-aventurada, e chamou seu nome de Azer. E foi Ruben nos dias da ceifa do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as para Leia, sua mãe. Então disse Raquel a Leia: ora, dá-me das mandrágoras de teu filho. Então ela lhe disse: já é pouco que hajas tomado meu marido, tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: por isso ele se deitará contigo esta noite, pelas mandrágoras de teu filho. Gente, que situação, acho que não dá para viver nisso não. Eu não tinha coisa para isso aqui não. Elas brigavam para dormir com o marido. Olha isso. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Leia ao encontro e disse: a mim entrarás, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. E ouviu Deus a Leia e concebeu, dando luz a um quinto filho. Então disse Leia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido. E chamou-o de Issacar. E Leia concebeu outra vez e deu a Jacó um sexto filho. E disse Leia: Deus me deu uma boa dádiva, desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos, e chamou o seu nome de Zebulon. Depois teve uma filha, chamou-a de Diná. Lembrou-se de Deus de Raquel. Depois de 7 filhos de Leia, agora Deus lembra de Raquel. Ouviu-a e a tornou fértil. Raquel teve que se dobrar, né, meus irmãos? Raquel teve que se dobrar. Quantas Raquéis existem no nosso meio, né, que não se dobram? Elas vão para a luta do braço. Esquecem que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. A pessoa precisa ser quebrada para que Deus possa trazer a bênção. Cuidado, meu irmão. Se você não quer ser tão quebrado, abre o teu coração para Jesus de uma vez. Abre a tua vida para o Senhor. Porque quando Deus tem propósito numa vida, Ele quebra. Eu sei porque eu fui quebrada na minha vida. Eu fui quebrada. E louvado seja Deus por ter sido quebrada. Eu louvo ao Senhor. Porque hoje eu sei escutar a voz dEle nitidamente. Eu sei exatamente o que Ele me avisa, eu sei exatamente o que Ele fala comigo. Mas Raquel era dura, ela era enrijecida. Olha aqui, ó. E ela concebeu e deu à luz a um filho e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou o seu nome de José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. Então, agora eu vou passar, eu li até o versículo 24 do capítulo 30 de Gênesis. Eu vou passar agora para o livro dos justos para a gente ver o que houve nos intervalos disso aqui tudo, tá certo? Vamos lá? Gênesis 31. Diz assim: e no 7º ano, o serviço de Jacó, com quem serviu Labão, terminou. E Jacó disse a Labão: dá-me minha mulher, pois os dias do meu serviço estão cumpridos. Labão assim o fez. E Labão e Jacó reuniram todas as pessoas daquele lugar e fizeram um banquete.
E à noite, Labão entrou na casa, e depois veio Jacó com as pessoas da festa. E Labão apagou todo... Olha a estratégia de Labão, gente. Olha a estratégia dele. E Labão apagou todas as luzes da casa. Olha isso. Apagou, todas as luzes que estavam na casa. E Jacó disse a Labão: por que fazes tu isto? E Labão respondeu: esse é o nosso costume nessa terra. E depois Labão levou sua filha Lia e trouxe a Jacó, e ele não sabia que era Lia. E Labão deu sua filha Lia, Zilpa, sua empregada doméstica, para sua serva. E todas as pessoas na festa sabiam que Labão havia feito a Jacó, mas não disseram nada a Jacó. Jacó foi enganado, todo mundo sabia. No livro dos Hebreus diz, no livro das histórias dos Hebreus, eu não vou ler porque é muita coisa, mas eu li para passar para vocês. Nesse livro aqui, História dos Hebreus, diz que Labão encheu a cara de Jacó de vinho. Jacó estava bêbado. Ele não conseguia, ele ficou atordoado, então ele não conseguia decifrar quem era quem. Entenderam? E o povo da terra ajudou Labão, né, a enganar Jacó. Olha isso, aí todas as pessoas na festa sabiam que Labão havia feito a Jacó, mas não disseram nada a Jacó. E todos os vizinhos vieram naquela noite à casa de Jacó, e comeram e beberam, regozijaram-se, e folgaram diante de Lia com os tamborins e com danças, e eles a elogiaram diante de Jacó e Lia. Ela estava na festa, com um véu com certeza, e Jacó, tonto de bebida, não conseguia enxergar que era Lia. E Jacó ouviu as palavras deles, mas não compreendeu o seu significado, mas ele pensou que tal pudesse ser seu costume nessa terra. E os vizinhos falaram essas palavras diante de Jacó durante a noite, e todas as luzes que haviam em casa de Labão foram sendo apagadas. E pela manhã, quando a luz apareceu, Jacó virou-se para sua esposa, e ele viu, e eis que era Lia que estava deitada no seu seio. E Jacó disse: eis que entendo agora o que os vizinhos disseram ontem à noite. Eis Lia, eles disseram, e eu não o sabia. Irmãos, em tudo isso, nós vemos um plano de Deus. Em tudo isso, nós vemos um plano do Senhor. Uma grande nação ia ser feita daqui. Existia um plano do Senhor aqui. E chamou Jacó a Labão e disse-lhe: que é isso que tu me fizeste? Certamente te servi por Raquel e tu me enganaste, ao me dares Lia. E Labão respondeu a Jacó dizendo: não se faz dessa maneira em nosso lugar, que se dê a menor antes da mais velha. Agora, pois, se tu desejas levar a sua irmã do mesmo modo, toma para ti também por mais 7 anos de seu serviço. E Jacó fez assim, e também levou Raquel para sua mulher, e serviu Labão por mais 7 anos. E Jacó também veio a Raquel, e amou Raquel mais do que Lia. E Labão deu sua serva Bila para sua serva. E quando o Senhor viu que Lia era desprezada, o Senhor abriu seu ventre, e ela concebeu e deu a Jacó 4 filhos nestes dias. E estes são os seus nomes: Rúben, Simeão, Levi e Judá. E ela parou de gerar. E naquele tempo Raquel era estéril, por isso não tinha filhos. E Raquel invejava. Inveja é uma palavra terrível. Inveja causa muito problema. Inveja não vem de Deus. E Raquel invejou sua irmã Lia. E quando Raquel viu que ela não dava luz a filhos, a Jacó, ela tomou sua serva Bila. E ela deu a Jacó 2 filhos, Dan e Naphtali. E quando Lia viu que ela tinha deixado de gerar, ela também tomou sua serva Zilpa. E ela deu a Jacó por mulher.
E Jacó também veio a Zilpa, e ela também deu a Jacó 2 filhos, Gade e Azer. E Lia concebeu novamente a Jacó, gerando naqueles dias 2 filhos e uma filha. Estes são os seus nomes, Issacar, Zebulon e sua irmã Diná. E Raquel ainda era estéril naqueles dias, e Raquel orou ao Senhor nesse momento. E ela disse: ó Senhor nosso Deus, lembra-te de mim e visita-me. Eu te peço, porquanto meu marido me lançará fora, pois eu ainda não lhe dei nenhuma criança. Agora, ó Senhor Deus, ouve a minha súplica diante de ti, e vê a minha aflição. Dá-me crianças como uma das servas, pois eu não mais suporto o meu opróbrio. Ela estava sofrendo. E Deus ouviu e abriu seu ventre. E Raquel concebeu e deu à luz a um filho. E ela disse: o Senhor tirou o meu opróbrio, e chamou o seu nome José. Que o Senhor me acrescente outro filho. E Jacó tinha 91 anos de idade quando ela lhe deu ele. 91 anos de idade Jacó tinha quando nasceu José. Naquele tempo, a mãe de Jacó enviou sua criada Débora, filha de Uz, e 2 dos servos de Isaque a Jacó. E vieram para Jacó em Harã, e disseram: Rebeca enviou-nos a ti, para que retornes à casa de teu pai, para a terra de Canaã. E Jacó deu ouvidos a que sua mãe tinha falado. Olha que interessante isso, hein? Rebeca está agindo. Rebeca está chamando seu filho de volta. Eu gosto da história de Rebeca. Rebeca era uma mulher precisa, uma mulher de decisões, uma mulher que estava antenada com o poderoso. Naquele tempo, os outros 7 anos com que Jacó serviu Labão por Raquel estavam concluídos. E foi no final de 14 anos que tinha habitado em Harã, que disse Jacó a Labão: dá-me as minhas mulheres e manda-me embora, para que eu possa ir para a minha terra, para que conheçam a minha mãe, que me chamou de volta à terra de Canaã, para voltar para a casa de meu pai. E Labão disse-lhe: não, peço-te, se tenho achado graça aos teus olhos, não me deixem a mim, aponta-me o teu salário e eu te darei, e permanece comigo. E disse a ele: isto é o que hás de me dar por salário, para cuidar de todo o teu rebanho. Separarás para mim todos os cordeiros que são sapicados. Aqui começa Deus fazer a fortuna de Jacó. Olha aqui, ó. Separarás para mim todos os cordeiros que são sapicados e malhados com marrom entre as ovelhas e as cabras, e todos assim que assim nascerem. Se tu aceitares isso, eu vou voltar a alimentar o teu rebanho e a guardá-los como no início. E Labão assim fez, e ele removeu do seu rebanho tudo o que Jacó tinha dito e deu a ele. E Jacó colocou tudo o que tinha recebido do rebanho de Labão nas mãos de seus filhos, já as crianças trabalhando. E Jacó estava alimentando o restante do rebanho de Labão. E quando os servos de Isaque que ele havia enviado a Jacó viram que ele não iria segui-los para retornar com eles para a casa de Canaã, então afastaram-se dele e eles voltaram para casa na terra de Canaã. E Débora ficou com Jacó em Harã, e ela não voltou com os servos de Isaque para a terra de Canaã. E Débora residia com as esposas de Jacó e as crianças em Harã. E Jacó serviu Labão 6 anos a mais. E quando as ovelhas davam luz, Jacó separava para ele os que eram salpicados e malhados, como tinha determinado com Labão. E Jacó serviu a Labão por 6 anos, e o homem se engrandeceu muito, e ele tinha gado e servos e servas, camelos e jumentos. E Jacó tinha 200 cabeças de gado, e seu gado era de grande porte e aparência bonita. E foram muito produtivas, e todas as famílias dos filhos dos homens desejavam obter algum gado de Jacó, porque era extremamente próspero. E muitos dos filhos de homens procuraram adquirir algumas cabeças do rebanho de Jacó. E Jacó dava a eles uma ovelha em troca de um servo, homem, ou uma serva, ou de um jumento, ou de um camelo, ou o que quer que Jacó desejasse, eles lhe davam.
E Jacó obteve riquezas, honra e bens por meio dessas transações com os filhos dos homens. E os filhos de Labão o invejavam dessa honra. Gente, inveja é tremendo. E no decorrer do tempo ouviu as palavras dos filhos de Labão dizendo: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai. E do que era de nosso pai ele adquiriu toda essa glória. Viu também Jacó que Labão e seus filhos não eram para ele nesses dias como tinham sido antes. E o Senhor apareceu a Jacó no termo de 6 anos e disse-lhe: Levanta-te, sai dessa terra e volta para a tua terra natal e eu serei contigo. Irmãos, quando chega o nosso tempo naquele lugar, presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Quando chega o tempo da gente estar num lugar, acabou aquele tempo, o Senhor vai fazendo com que as pessoas nos espirrem do lugar. Quando chega o tempo de você não permanecer num lugar, as pessoas começam a virar a cara para você, você começa a se sentir que você não pertence mais ali, você não pertence mais àquela parte. Você chegou o tempo de sair, chegou o tempo de ir embora. Se você está percebendo isso na tua vida, é tempo de partir. Presta atenção. Não seja, como é que fala? Teimoso. Você já sentiu que você parece que você é demais naquele lugar. Parece que não tem ali lugar para você. Parece que as pessoas já não te olham mais. É porque já chegou o teu tempo para terminar. O Senhor está fazendo isso para te expulsar do lugar, para você ir embora, para você tomar a decisão de cair fora. É hora de você ir para onde o Senhor determinou. É hora de você seguir seu caminho. Não é mais o seu lugar. O aviso é esse. Cuidado, não seja teimoso, porque a teimosia pode trazer consequências graves. Mas se você sentiu que é momento de partir, que já nada mais funciona igual, é tempo de ir embora, como Jacó. Olha aqui, ó. E o Senhor apareceu no Jacó com o termo de 6 anos e disse: Levanta-te, sai desta terra e volta para a tua terra natal, e eu serei contigo. E Jacó levantou-se naquele momento e montou seus filhos e esposas e todos pertencentes a ele sobre camelos, e ele saiu para a terra de Canaã, a seu pai Isaque. E Labão não sabia que Jacó se tinha ido dele, pois Labão tinha saído e estava tosqueando nesses dias. E Raquel, olha Raquel outra vez, roubou as imagens de seu pai. Ele tinha imagens que se chama deuses familiares. E escondeu-as sobre o camelo em que ela se assentou e partiu. Presta atenção, irmãos. Raquel, ela era meio soberba. Para ela abrir a madre precisou ser quebrada. Mas ela também tinha problemas, ela era imperiosa, tanto que ela rouba as imagens do pai. Quem rouba a imagem de uma pessoa é porque não está totalmente convertida. Vamos observando, para a gente poder depois fazer a conclusão final. E este era o costume das imagens, em tomar a cabeça de um primogênito sacrificado, tirar-lhe os cabelos de sua cabeça, ungindo-as em óleo e sal, e em seguida, tomando uma pequena placa de cobre ou de ouro, escreviam o seu nome em cima dela e a colocavam debaixo da língua. E uma vez tendo a cabeça com a sua placa debaixo da língua, a colocavam na casa e, acendendo as luzes, se curvavam diante das suas imagens. Olha que tremendo isso, hein? Olha que tremendo. Esses são imagens de deuses familiares. E no momento em que se curvavam as imagens, elas falariam para eles em todos os assuntos que eles pedissem, através do poder do nome que está escrito nela. Olha o que Raquel foi pegar. E alguns as fazem em figuras de homens, de ouro e prata, e vão até elas em tempos conhecidos por eles. E as imagens recebem a influência das estrelas e dizem coisas futuras. Isso aqui chama-se astrologia.
E desta maneira eram as imagens que Raquel roubou de seu pai. Olha a capacidade que Raquel teve, conhecendo o Deus de Jacó, ainda ir lá e pegar esse tipo de coisa. E Raquel roubou essas imagens que eram de seu pai, a fim de que Labão não pudesse saber através delas para onde que Jacó tinha ido. Ela achou, né? Ela achou que poderia fazer isso. E Labão chegou em casa e perguntou acerca de Jacó e sua família, pois não sabia deles. E Labão procurou as suas imagens para saber onde Jacó tinha ido e não as encontrou. E ele foi para algumas outras imagens e perguntou-lhes e disseram-lhe que Jacó havia fugido dele para seu pai, para a terra de Canaã. Gente, que coisa dava, hein? E Labão então se levantou e tomou seus irmãos e todos os seus servos, e ele saiu e perseguiu Jacó, e alcançou-o na montanha de Gileade. E Labão disse a Jacó: que é isto que fizeste de fugir e me enganar, e levar minhas filhas e seus filhos como cativas pela espada? Olha a mentira. E que não me deixas beijá-los e enviá-los com alegria, e roubas meus deuses e vais embora? E Jacó respondeu a Abraão, dizendo: por que eu estava com medo de que tu quiseste tomar as tuas filhas à força de mim? E agora, com que achares os teus deuses, ele morrerá. Olha, irmãos, presta atenção. Palavras têm poder. Escuta isso. Palavras têm poder. Olha o que Jacó disse. Presta atenção. E Jacó disse: e agora, com quem achares os teus deuses, ele morrerá. Olha, presta atenção. E Labão disse a Jacó: nós vamos fazer um pacto juntos, e isso será um testemunho entre mim e ti. Se tu afligires as minhas filhas, ou tomares outras mulheres além das minhas filhas, até mesmo Deus deve ser uma testemunha entre mim e ti nesta matéria. E tomaram pedras e fizeram um montão, e Labão disse: este montão é hoje testemunha entre mim e ti. Portanto, ele chamou o seu nome de Gileade. E Jacó e Labão ofereceram sacrifício na montanha, e eles comeram e ficaram no monte toda a noite. E Labão levantou-se de manhã cedo, chorou com suas filhas, e ele beijou-as e voltou para o seu lugar. E ele se apressou e mandou o seu filho Beor, que tinha 17 anos, com Abishorofe, o filho de Uz, filho de Naor, e com eles estavam 10 homens. E eles se apressaram e foram e passaram adiante na estrada antes de Jacó, os quais foram por outro caminho para a terra de Seir. E vieram a Esaú e disseram-lhe: assim diz teu parente Labão, irmão de tua mãe, filho de Betuel, dizendo: ouviste o que Jacó teu irmão fez a mim, que primeiro me veio nu e descoberto, e fui me encontrar com ele, e trouxe-o para minha casa, e com honra eu o fiz grande. E eu lhe dei as minhas 2 filhas para esposas, e também as 2 minhas empregadas. E Deus o abençoou em minha conta, e ele aumentou muito, e teve filhos, filhas e escravos. Presta atenção numa coisa. Isso são mentiras que Labão lançou sobre a vida de Jacó. Língua mentirosa. Língua mentirosa. E Deus o abençoou em minha conta. A situação era diferente. Era Deus abençoava Labão por conta de Jacó. E ele manda falar para Esaú para fazer contenda entre irmãos. Cuidado com quem faz contenda entre irmãos. E ele tem também um número imenso de ovelhas e bois, camelos e jumentos. Olha a inveja. Também tem prata, ouro em abundância, e quando ele viu que sua riqueza aumentou, ele me deixou. Enquanto eu fui tosquear minhas ovelhas, ele se levantou e fugiu em segredo. E ele levantou suas esposas e filhos sobre camelos e levou todo o seu gado e propriedade que adquiriu na minha terra. E levantou seu rosto para ir para o seu pai Isaque, para a terra de Canaã. E ele não me deixou beijar minhas filhas e seus filhos. E ele levou minhas filhas como cativas pela espada. Olha isso. O que é uma língua mentirosa.
e também roubou meus deuses e fugiu. E eu o tenho deixado na montanha do ribeiro de Jaboque, ele e seus pertences, sem que nada lhe tomasse. Se o teu desejo é ir ter com ele, aconselhando a Esaú, olha isso, então vai lá e tu irá encontrá-lo. E tu podes fazer aos dele como a tua alma quiser. E aos mensageiros de Labão vieram e disseram a Esaú todas estas coisas. E Esaú ouviu todas as palavras dos mensageiros de Labão, e sua ira se acendeu de grande maneira contra Jacó. E ele se lembrou de seu ódio e sua raiva que ardiam dentro dele. Olha quando Satanás quer jogar, né, a língua maldizente em cima dos servos dele. Irmãos, isso é coisa séria, isso é coisa séria. E Esaú ouviu todas as palavras do mensageiro de Labão. E Esaú correu e levou os filhos e servos e as almas de sua casa, sendo 60 homens. E ele foi e reuniu todos os filhos de Seir, o Oreu e suas pessoas, sendo os 340 homens. E tomou todo esse número de 400 homens com espadas desembainhadas, e ele passou a Jacó para feri-lo. E Esaú dividiu este número em várias partes, e ele levou 60 homens de seus filhos, e os seus servos e as almas de sua casa como uma só cabeça, e entregou-os aos cuidados de Elifaz. Lembra de Elifaz que ele tinha mandado para matar Jacó? Seu filho mais velho. Eu vou ler até aqui, irmãos, porque para a gente não sair fora do que nós estamos lendo ali na palavra. O que nós temos que aprender aqui? Labão. Quem era Labão? Um homem que adorava imagens. Vocês viram o nível das imagens que Labão adorava. Uma pessoa que adora imagens, que adora idolatria, é uma pessoa que tem boca para falar o que não é. Cuidado, meu irmão. Cuidado com a tua boca. Cuidado porque Labão recebe o dele também. Cuidado, meu irmão, porque no povo de Deus, naquele que Deus levanta, ninguém pode falar nada contra ele. Porque a mão de Deus vem sobre aqueles maldizentes. Cuidado, porque aquele que maldiz o seu irmão não entra na vida eterna. Não entra, não entra. Tá escrito, não sou eu que estou falando. Nós estamos no momento, como Labão, como Jacó saiu da terra, da casa do pai dele, né? Do sogro dele. E ele vai de volta para a terra prometida. É uma caminhada dura e árdua. Jacó tinha uma missão, construir uma nação. E Satanás sabia que desta nação vinha o Filho do Todo-Poderoso para salvar a mim, salvar você. Nós estamos de volta para a terra prometida. E Satanás está tentando, com tudo que ele tem de direito, tirar de nós o direito da salvação. Cuidado, meu irmão, para você não estar no papel de Labão, para você não ser uma Raquel. Toma cuidado. Toma cuidado, cuida da tua vida, cuida da tua coroa para ninguém a roubar. Porque quando há roubo de coroa, dificilmente ela é resgatada. Entenderam? Cuidado, meus irmãos, cuidado. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome honrado de teu Filho Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos te louvando, Senhor, por esse dia, estamos te louvando pela luz que voltou e não falhou. Estamos te louvando, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado debaixo das tuas asas. Estamos te louvando, Senhor, porque o Senhor tem sido aquele que tem nos ajudado a estar diante da tua presença. Nos ajuda, Senhor, na nossa fé. Nos ajuda, Senhor, na santidade. Nos ajuda, Senhor, a observarmos a vida de Jacó. Aos outros nós olhamos e nos espelhamos para não sermos iguais. Nós precisamos ter um coração quebrantado como o coração de Leia. Um coração, Senhor, sofrido, que sabia o que era ser desprezada, mas ela ganhou de ti
tudo que ela tinha direito de ganhar de uma serva de Deus. Ganhou honra, ganhou prestígio, ganhou ser a matriarca da família que veio o Salvador, da tribo que veio o Salvador. E ela ganhou o direito de ser a última esposa de Jacó que se vai desse mundo. Ela esteve até o fim ao lado de Jacó. Todo mundo foi e ela ficou. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a ser como Leia. Nos ajuda, Senhor, a viver uma vida de entendimento, uma vida que não despreze a ninguém, uma vida, Senhor, que não tem coragem para falar mal do seu amigo, do seu vizinho. Pai, tenha misericórdia, tenha compaixão daqueles, Pai, que estão sentindo no coração que é hora de ir embora, mas estão achando que não é meio assim, mas o Senhor está fazendo a pessoa sentir que é tempo de sair, é tempo de retornar para algum lugar que eu não sei aonde, mas ajuda essa pessoa a entender antes que venha o pior. Eu te peço, Senhor, as tuas misericórdias sobre o sul do país, Pai, que nós estamos aí com bastante água para cair, também o Rio de Janeiro. Os nossos irmãos que moram no Rio de Janeiro, tenha misericórdia, Senhor, se isso tudo que eles estão falando for acontecer, vai ter muito problema. E nós te pedimos, guarda os nossos irmãos debaixo das tuas mãos poderosas. Senhor, eu te peço, vem sobre nós, nos ajuda, nos dá uma noite em paz na tua presença. Te agradecemos, Senhor, te louvamos. Prepara-nos, Senhor, para ver a tua glória. Prepara-nos, Senhor, para estar em pé diante do teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré. E Yeshua HaMashiach, que vive por hoje e por toda a eternidade. Amém e amém. Irmãos, fiquem na paz do Senhor. Que o Senhor abençoe a todos. Tenha coragem de obedecer a voz do Senhor. Tenha coragem de não olhar para um lado e para o outro. Olha para frente, porque os tempos já são difíceis e vai ficar muito pior. É tempo de nós estarmos agarrados nas vestes de Jesus. Não solta, meu irmão, não solta. Não tem lugar para correr. O único lugar é para Cristo. Fiquem na graça do Todo-Poderoso, que Deus abençoe a todos, uma boa noite. E se assim o Senhor permitir, amanhã estaremos de novo juntos, em nome de Jesus. Amém.